Bom, pessoal, vocês estão chegando aí agora, provavelmente nem esperavam que eu aparecesse aqui por volta das 4h30 da tarde dessa terça-feira, mas é super importante aquilo que eu venho dizer para vocês. Olha, no sábado, enquanto eu reforçava a convocação para a gente ir para as ruas, porque era fundamental que a gente desse apoio a esse sujeito aqui, tá? Deixa eu melhorar aqui isso aqui um instante. Pronto. No sábado, enquanto a gente convocava vocês, eu sugeri na minha live que o Congresso Nacional abrisse mão do fundo partidário e do fundo eleitoral e pegasse esses 4 bilhões de reais e repassassem para o governo federal aplicar no combate ao coronavírus. No domingo, fiquei muito feliz quando a deputada Carla Zambelli, que faz umas besteiras de vez em quando, mas de vez em quando também faz umas coisas boas, que no caso é fazer a mesma proposta, fazer esse desafio. Eu quero ver os políticos corruptos desse Congresso, eu quero ver também os juristas, os que se dizem juristas lá no STF, abrirem mão dos bilhões que dispõem durante todo o ano, né, para poder pegar esse dinheiro e fazer uso no combate à pandemia do coronavírus. Isso eles não abrem mão, né? Mas a gente está aqui para reforçar e pede a vocês que compartilhem essa live, que exijam do Congresso Nacional que os congressistas desse país abram mão dos 4 bilhões de fundo eleitoral e fundo partidário. Esse dinheiro pode ser muito útil para combater a tal pandemia do coronavírus. Assim como a gente faz o mesmo desafio aos 11 ministros do STF. Afinal, é um triunvirato que governa este país. Há um poder executivo ocupado pelo presidente eleito, Jair Bolsonaro, há um poder legislativo ocupado por 513 deputados federais e 81 senadores que compõem o legislativo, não é? Através do Congresso Nacional, e o terceiro poder desse triunvirato é o Supremo Tribunal Federal, que diz que rege as leis e controla os outros poderes para poder beneficiar e proteger o país. Então, esses 11 ministros que vestem toga, né, que defendem a nação ou dizem defender a nação, abram mão dos bilhões que vocês recebem todos os anos para o funcionamento da corte, um funcionamento nababesco, carros, capinhas e lagostas e tudo mais. Então, faça o seguinte, Supremo Tribunal Federal, faça o seguinte, Congresso Nacional. Ontem, o presidente Bolsonaro autorizou que o ministro Paulo Guedes liberasse 150 bilhões para jogar nos próximos 3 meses para poder resguardar a nossa economia, que vai sofrer muito porque há governadores que não estão comprometidos com o país, nem com os brasileiros, porque estão fechando escolas, estão fechando lojas, estão determinando evacuação dos locais de trabalho, fingindo preocupação. Não existe necessidade dessa histeria, mas já que eles querem fazer com que os estados afundem as economias para poder afundar a economia como um todo do país, o presidente tomou uma atitude, né? O Paulo Guedes vai injetar 150 bilhões de reais na economia nos próximos 3 meses. E aquele safado do Witzel já quer meter a mão em 50 bilhões, dizendo que os estados vão precisar desse dinheiro. Aham. Se o governo federal distribuir esse dinheiro por aí, já sabe que esse dinheiro não vai chegar na ponta. Quem é a ponta? Nós, cidadãos brasileiros. E daqui a pouco, a partir do 3 em 1, onde a gente tem lá Josias Cabeça de Ovo Podre,
A Thaís Oyama, que ontem até teve uma participação boa no Roda Viva, né? E o outro lá, vão bater o que está nos Estados Unidos, o Rodrigo Constantino. O que acontece? Essa gente vai bater o tempo inteiro na irresponsabilidade do presidente ter cumprimentado as pessoas que foram lá à Praça dos Três Poderes. Ele não convocou essa manifestação de domingo. Ele não convocou as pessoas a irem às ruas. Ele apenas, antes, disse: vocês vão às ruas, vocês façam um protesto e deem o apoio ao presidente. Ok. Agora, ele não convocou ninguém, portanto, ele não poderia ter desconvocado. Ok? Ele simplesmente disse: repensem, façam as coisas com cautela, para a gente não criar ainda mais perigo para as pessoas no Brasil. Ele pensa no Brasil e nos brasileiros. Agora, eu quero ver Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre lá no Congresso e Dias Toffoli lá no STF simplesmente dizerem assim: abrimos mão dos nossos bilhões de reais para contribuir com o combate ao coronavírus. Eu quero ver. Afinal de contas, 4 bilhões dá para fazer muita coisa na área da saúde. Não é para ser usado no desvio de verba, comprando nota fria para apresentar como justificativa de gasto eleitoral, porque é o que sempre acontece nesse país. Então você que é brasileiro, você que é patriota, você que apoia o presidente Jair Bolsonaro, faça correr essa corrente. Nós queremos o dinheiro do fundo eleitoral e do fundo partidário para ajudar no combate ao coronavírus. Eles se dizem representantes do povo e tiram o dinheiro do povo para poder botar no próprio bolso. Isso tem que acabar. Isso tem que acabar. A narrativa que vem agora aí é que o presidente foi irresponsável, que o presidente contaminou todo mundo. Ninguém lembra de dizer que na quinta-feira teve uma super mega festa em São Paulo, reunindo 1.300 pessoas, entre elas algumas das principais autoridades do país. 1.300 pessoas fechadas num auditório com ar-condicionado. Se ali dentro tinha alguém contaminado, essas 1.300 pessoas também foram afetadas. Mas não, o presidente sair para poder dizer: olha, estamos juntos, nós vamos mudar esse país, isso sim colocou toda a nação em perigo. Gente, eu continuo reafirmando, vamos compartilhar esse vídeo, essa live, para quê? Para exigir que o Congresso Nacional, os líderes partidários, capitaneados pelo grande presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e pelo ótimo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e também lá pelo Dias Toffoli, entendeu? Que eles abram mão dos bilhões que vão gastar esse ano. Eles abram mão de 4 bilhões de reais do fundo partidário e do fundo eleitoral, para que esse dinheiro seja usado nessa emergência médica, já que se criou uma pandemia para acabar com toda a nação brasileira. Hoje morreu um sujeito de 62 anos que já estava internado no hospital. Ele tinha diabetes, ele tinha vários problemas de saúde, ele era uma pessoa de risco e simplesmente faleceu. Não foi por causa do coronavírus. O coronavírus deve ter contribuído para fazer o cara ir embora. Minhas condolências e meus sinceros sentimentos à família. Mas a imprensa já está usando esse cadáver para culpar o presidente Bolsonaro e a nossa representatividade nas ruas. Olha, há menos de 20 dias, milhões de pessoas ocuparam as ruas do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Recife, de Salvador e de várias cidades por aí. Ninguém estava preocupado e a pandemia já estava tomando conta do mundo inteiro. Do mundo inteiro. Ninguém falou nada. Por quê? O negócio era dizer: olha, teremos o maior carnaval de rua de São Paulo, 4 milhões de pessoas nas ruas. Mas ninguém se preocupou com a contaminação de uma gripe qualquer, ou mesmo de tuberculose, ou mesmo de hanseníase, porque esses são os verdadeiros males que atacam o brasileiro, que acabam com a vida do brasileiro, porque por ignorância o brasileiro acaba morrendo de hanseníase,
por ignorância, o brasileiro acaba morrendo de tuberculose ainda em pleno século XXI. Ok? Porque esses são tratamentos que são prolongados e as pessoas, por ignorância, acabam abandonando. Milhares de crianças, sim, morrem de fome, mas isso não é a preocupação, porque o que eles querem é dinheiro. 4 bilhões de reais. O fundo eleitoral e o fundo partidário tem que ser revertido para o combate ao coronavírus. Se eles estão tão preocupados assim, que cortem na própria carne. O governador, o presidente Jair Bolsonaro já fez a parte dele, colocou dinheiro e vai colocar dinheiro na economia para a gente não se afundar. Porque, eu vi aquele canalha daquele Andreas, eu vou gravar já um vídeo específico para ele, entendeu? Dizendo que já estão alegando que o PIB de 2019 só não cresceu por causa do Covid. É um canalha. Ninguém pode contestar a informação de que o pouco PIB que se conseguiu no ano passado não foi por falta de esforço da equipe econômica liderada pelo presidente Jair Bolsonaro. Esse PIB é resultado de um país terra arrasada, muito antes de Covid, porque o mal aqui é o corrupto vírus. É o corrupto vírus que toma conta dessa nação desde sempre. Piorou muito depois da redemocratização. Isso ninguém fala. Nenhum jornalista tem coragem de falar, porque são todos uns comprometidos. É uma mídia corrupta, é uma mídia nefasta. Entendeu? Eu tenho vergonha de dizer que a minha profissão é jornalista. Eu tenho vergonha, porque esses cuspidores de opinião só ficam modificando a narrativa, e isso nós não vamos permitir. Eles falam de lá, mesmo eu não tendo audiência, eu vou falar daqui. São os venais, estão servindo a interesses escusos, que querem continuar roubando esse país. Nós não vamos permitir nem a falta de respeito com a liderança do presidente Jair Bolsonaro, nem a falta de respeito com os eleitores que o colocaram lá na cadeira principal desse país. Eu estou usando a minha varanda aqui, parece que estou falando um pouco alto, parece até que estou fazendo comício. Não é esse o meu propósito, é só desmascarar esses hipócritas da política que tem o apoio dessa mídia hipócrita, nojenta, entendeu? Eu vou falar contra isso sempre, sempre. E vou falar também dos bandidos. Gente, até ontem, todos os advogados e a própria OAB pediam desencarceramento dos presos. De repente, 5 presídios em São Paulo, 5 presídios em São Paulo. Tem vídeos aí correndo pelo Brasil e pelo mundo. As portas se abriram, como mágica. Alguém chegou lá e disse, Alibaba e os 40 ladrões, né? Abracadabra, essa palavra, né? Pois é, as portas se abriram e centenas de marginais estão nas ruas. A quem interessa o caos econômico e social? Pense, a quem interessa o caos econômico e social? Se não a essa corja que agora não tem mais acesso aos recursos do cofre do governo federal. A quem interessa? A gente quer saber e a gente quer exigir que o ministro Sérgio Moro mande investigar essa fuga em massa de presídios em São Paulo. Isso não pode acontecer, ok? Isso não pode acontecer. Eles estão querendo aplicar um golpe em cima do presidente, dizendo que o país está desgovernado e não está. E não está. O que eles estão criando por aí é uma histeria coletiva. Eu tô vendo daqui um cara lá embaixo com máscara. Eu não sei nem se a pessoa está gripada. Por quê? As pessoas agora entram nas farmácias desesperadas, estão entrando nos supermercados desesperados para estocar comida em casa. Não tem necessidade disso. O presidente hoje ainda deu uma entrevista dizendo que é histeria, porque é histeria, e eu concordo com ele desde o primeiro momento. Não tem necessidade disso tudo. Os chineses já estão lá, ó, rindo de orelha a orelha. Ei, nós podemos apanhar o mundo inteiro, podemos o mundo inteiro. Estamos aqui nos dando bem, eles lá, né? E a gente aqui. Ok? Você faça a sua parte, compartilhe.